No vídeo passado eu representei os vetores desenhando e agora eu substituí pela representação do GeoGebra para ficar perfeito. Nós temos aqui a visualização 3D e 2D dos vetores que eu coloquei aqui do lado. E agora nesse vídeo eu vou calcular o módulo. Só queria fazer uma observação. Observe que o vetor T e o W eles têm a mesma direção, porém sentidos opostos. Porque o sinal das coordenadas deles são opostos. E aqui você pode ver como espelhar um vetor. Eu espelhei aqui no caso a coordenada horizontal, então o vetor Z ele espelhou com o vetor W, eu só mudei a coordenada horizontal, o sinal da coordenada horizontal, ele espelhou aqui. Lembrando que eu não precisava representar necessariamente esses vetores partindo da origem, mas geralmente a gente usa a representação partindo da origem. Pelo menos nas aulas que eu vou colocar aqui vão usar muito a representação da origem. Então vamos definir aqui, se caso você não lembre, um módulo de um vetor. Módulo do vetor nada mais é do que o tamanho desse vetor, ou também às vezes chamado de magnitude. Então o vetor V, ele definido como V1, as coordenadas V1, V2 até Vn, ok? Então ele pode ter n coordenadas, ele pode pertencer a n dimensões. Então é calculado assim, nós temos aqui, representamos o módulo, quando nós queremos calcular o módulo de um vetor, por exemplo o vetor A, nós colocamos essas duas barras em volta dos vetores e algumas vezes você vai ver também só uma barra. Isso denota o módulo de um vetor, a distância dele, o tamanho. Bom, pelo teorema de Pitágoras, para duas dimensões você viu que ele é representado assim, vamos supor que esse fosse um vetor de duas dimensões, então o módulo dele seria igual a 1 ao quadrado mais a 2 ao quadrado. Em três dimensões também funciona, se você aplicar o teorema de Pitágoras em três dimensões, você vai ver que isso aplica-se também para três dimensões. E nós podemos generalizar isso para n dimensões, nós vamos ter o tamanho desse vetor em n dimensões. Bom, vamos calcular então o módulo dos vetores aqui. Okay? Então o módulo do vetor y seria igual a raiz de 9 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é igual a raiz de 81 mais 25. Isso vai ser igual a raiz de, vamos ver, 106. Espero estar fazendo as contas certas. Raiz de 106. Muitas vezes não vamos obter uma raiz exata, mas essa raiz vale aproximadamente 10,2. Ok? Vamos colocar aqui aproximadamente 10,2. Então o tamanho desse vetor que está de é esse aqui, desculpa. Esse aqui é o tamanho desse vetor, então se eu fosse medir essa distância aqui, daria aproximadamente 10,2. Então o módulo de y é igual a 10,2. Agora o módulo de x ele está aqui representado em três dimensões. Esse é o vetor x. Então se eu pegasse em três dimensões e medisse esse vetor, vamos ver quanto daria. Vou colocar aqui, então o módulo de x é igual a raiz dos componentes ao quadrado. Então fica 2 ao quadrado que dá 4, mais 3 ao quadrado que dá 9, mais 1 que é igual a raiz, 4 mais 9 dá 13, mais 1 dá 14, raiz de 14. Vamos ver aproximadamente quanto é essa raiz. Peguei minha calculadora, 14, aproximadamente 3,7. Então 3,7, vamos colocar um ponto. Se eu fosse medir então essa quantidade aqui, essa distância, daria aproximadamente 3,7. Vamos calcular esse vetor aqui, esse módulo é interessante, porque nós não podemos representar ele em três dimensões, mas dá para calcular o módulo dele. Isso aqui seria igual a raiz dos componentes ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. Somando isso aqui ficaria, vamos ver, raiz de 1 mais 4, 9, dá raiz de 30. Vamos ver aproximadamente quanto é isso. Vou abrir minha calculadora. Aproximadamente 5,4. 5,4. Vamos calcular o módulo de A.
é igual a raiz de 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que dá 64 mais 9, que é igual a raiz de 73. Não vou calcular mais aproximação, vamos só calcular mais esse aqui. E já está bom, que eu tenho certeza que você já pegou, está bem repetitivo esse exercício. Então, módulo de n é igual a raiz de 4 ao quadrado, que dá 16, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Então, isso aqui ficaria igual a raiz de 17. Então, você já aprendeu então como calcular o tamanho, magnitude ou também módulo do vetor. São palavras, nesse caso, têm o mesmo sentido. Tá? Então, aqui seria o vetor n. Se eu pegasse e medisse esse vetor aqui, ele teria aproximadamente raiz de 17, o tamanho dele. Bom, o módulo ele vai ser importante ao longo do curso. Você vai ver que dá para derivar muitas coisas importantes com o módulo. Espero que você tenha entendido.